Certo dia, a grande vó, muito triste, foi para a mata. Lá havia animais, frutas, árvores gigantes e rios. Também havia seres encantados, espíritos das florestas, das pedras, das águas, das cachoeiras e o espírito dos rios. As avós, mães e meninas, de vez em quando, iam para lá recolher alimentos para a comunidade. Mas dessa vez a grande avó foi sozinha. Bem no meio da mata encontrou uma pedra e ali se sentou, muito concentrada, e pensou, e pensou, e pensou. Enquanto isso, na aldeia, as crianças caladas observavam os adultos. Viam que estavam tristes. Elas queriam saber por que as pessoas adultas choravam e ficavam tristes quando alguém morria. E porque às vezes o grande silêncio tomava as pessoas. Elas queriam a alegria de volta. Neste 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas, vamos conversar um pouco sobre autores e autoras indígenas no nosso programa de hoje, no Todo Dia Tem Poesia. Sim, temos autores e autoras indígenas, grandes escritores. Embora a literatura indígena nem sempre seja valorizada, reconhecida e receba o destaque que ela merece. Temos muitos nomes que escrevem a história indígena, que fazem questão de mostrar de onde vêm, quem são e não esquecer as suas memórias. Como esse pequeno trecho que acabei de ler, que é da autoria de uma autora indígena chamada Eliane Potiguar. Como a Eliane Potiguar, temos muitos outros autores, desde os mais conhecidos até alguns que não são tão conhecidos assim. Temos Daniel Munduruku, temos Graça Graúna, Ailton Krenak, que no último dia 6 foi o primeiro indígena a tomar posse na Academia Brasileira de Letras, o Davi Copenava Yanomami, a Trudro Adórico e muitos outros que eu poderia citar. São autores e autores que trazem a memória das lendas, do simbolismo, de toda a mitologia indígena e que nós, que estamos aqui nesta terra, neste espaço, a quem lhes pertenceu primeiro, muitas vezes desconhecemos e achamos que a literatura indígena se resume a conhecer uma ou duas lendas indígenas, das mais conhecidas como a Vitória Régia, a Yara, o Boto Rosa ou a Boitatá, e achamos que isto é a literatura indígena. Nos falta muito conhecimento, nos falta termos um pouco mais de respeito por esta cultura tão antiga, tão ancestral e que hoje está ao nosso alcance em qualquer página da internet. Se você não quer comprar o livro físico, eu sou daquelas que preciso ter o livro, eu gosto do cheirinho do livro, eu gosto de virar as páginas, de observar a letra, de ver os desenhos do livro, de cheirar o livro, né? Mas se você prefere uma maneira mais moderna, digamos assim, você pode usar a internet, você pode ler essas histórias, você pode conhecer esses autores. Aliás, eu acho que nós temos a obrigação de conhecer esses autores. Não porque estamos nos aproximando do Dia dos Povos Indígenas. É apenas um dia do ano que nós temos para
nos lembrar que eles estavam aqui muito antes de nós. São nossos ancestrais. Devemos a eles muitos conhecimentos que temos hoje em relação ao uso de muitas ervas, a saber se um fruto é comestível ou não. Há muitas culturas que vieram dos nossos povos ancestrais e que nós, muitas vezes, não reconhecemos, não damos o devido valor e também não passamos para outras gerações. Você quer presentear? Você tem uma criança para presentear? Um filho, uma sobrinha, uma afilhada, um afilhado, um neto? Dê um livro. Dê livros a eles. Dê livros que contam as histórias indígenas. Dê livros que contam as lendas indígenas, sim, porque nós temos que conhecer a simbologia, nós temos que conhecer toda essa mitologia de como eram explicadas as coisas quando não havia alguma explicação científica e muitas coisas até hoje muito misteriosas. Neste Dia dos Povos Indígenas, deem seu tempo de ler uma destas histórias. Conheçam estes autores que citei e muitos outros mais, muitas autoras indígenas. Vamos reconhecer, vamos dar o devido valor. Falei há pouco que Ailton Krenak assumiu no dia 6 de abril uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Primeiro indígena a ocupar uma cadeira na academia. Não que eu ache que todo escritor ou toda escritora deveria ter uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Muito pelo contrário, eu tenho uma opinião muito particular e peculiar a respeito da ABL. Particularmente, eu penso que ela é uma criação muito de elite e para alguma elite de escritura, né? Mas porque Ailton Krenak quebra um paradigma. Ele quebra a ideia que se tem, ou que se tinha até pouco tempo dentro da literatura, da imagem do indígena como Iracema, de José de Alencar, o Peri, também de José de Alencar, do Mâncio Guarani, né? E no mundo mais moderno, mais cibernético, Pocahontas. É essa a ideia que se tem da representação indígena na literatura. E não é isto. Ailton Krenak chega para quebrar esse paradigma, com as suas palavras muito precisas, muito claras, muito lúcidas, com as suas reflexões profundas. Então, neste Dia dos Povos Indígenas, eu quero também trazer a escritura reflexiva de Ailton Krenak. Não posso trazer aqui um livro inteiro, né? Ele escreve muito e muito bem, mas alguns trechos da escritura dele que nos fazem refletir muito e que nos proporcionam uma grande reflexão. A reflexão do que estamos fazendo com os povos que primeiro estiveram aqui. O que estamos fazendo com a cultura que eles já tinham muito antes de nós chegarmos. O que estamos fazendo com o lugar da memória na nossa sociedade. E isso diz respeito aos povos indígenas que já estavam aqui. Isso diz respeito aos povos africanos que vieram depois como escravos ou escravizados, né? Isso diz respeito à nossa memória enquanto constituição de seres humanos. Então, eu quero, para encerrar o nosso programa de hoje, o nosso Todo Dia Tem Poesia,
compartilhar e deixar com vocês 2 trechos de Ailton Krenak para que nós possamos refletir sobre o lugar da memória em nossas vidas, o lugar da memória na nossa sociedade. Nosso tempo é especialista em criar ausências do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, de cantar. A minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim. Este compromisso com as nossas gerações, com a nossa sociedade, de sempre contar mais uma história, para que o fim seja adiado. E vamos aproveitar para contar as histórias que se contavam ao redor da fogueira. Vamos contar as histórias que os nossos antepassados, a nossa ancestralidade nos deixou. As lendas, a mitologia. Vamos contar para as gerações futuras e para a nossa própria geração as histórias dos nossos povos indígenas.